Olá, amigos da Rede Espaço Espírita, a rádio e TV da Voz Espírita. A Voz Espírita é um programa de divulgação da doutrina espírita. Eu sou Alberto Sami. Nós temos um assunto espetacular, um assunto muito interessante para conversar aqui com vocês. É um assunto que traz de volta, Poderia dizer que traz de volta, porque muitas vezes nós nos afastamos um pouco deste tema, mais preocupados com que estamos com os temas da atualidade, dentro da doutrina espírita, nós esquecemos de entender o cristianismo em suas origens. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o cristianismo em suas origens, do livro da coleção de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Diz ele o seguinte: o cristianismo em suas origens. Edificante é a investigação, o estudo acerca do cristianismo, nos primeiros tempos de sua história. Edificante, lembrarmos as apagadas figuras de pescadores humildes, grosseiros e quase analfabetos a enfrentarem o extraordinário e secular edifício erguido pelos triunfos romanos, objetivando a sua reforma integral. Olha só que texto escreve Emmanuel aqui para nós, que coisa maravilhosa, colocando esses discípulos simples, humildes e quase analfabetos de frente para aquele poderio romano, Aqueles romanos que conquistaram o mundo de então, com as suas armas, com os seus exércitos bem equipados, com a sua disciplina, com as suas cidades espetaculares, com as suas leis que até hoje, o direito jurídico aqui do nosso país utiliza muito do estudo jurídico romano. Eram esses romanos pessoas, homens extremamente inteligentes. E muitos desses homens ajudaram o cristianismo. Jesus sabia que naquela época, obviamente, já havia na programação espiritual, esses irmãos que iriam ajudar a nossa doutrina, já haviam nascido, já estavam colocados nos seus devidos postos, nos seus devidos lugares, Afrontando a morte, então, esses discípulos do Cristo, em todos os caminhos, reconheceram em breve que inúmeros espíritos oprimidos os aguardavam e com eles se transformavam em anunciadores da causa do Divino Mestre. Esse afrontar de caminhos, eles não tinham outra possibilidade. Mas também, quem não se colocaria afrontando os caminhos de Roma com Jesus Cristo do lado? Eu acho que com Jesus Cristo nos dando a mão, nós vamos para qualquer lugar. E eles não eram diferentes. Aqueles homens humildes, maravilhosos, incríveis, esses discípulos que ajudaram esse começo do cristianismo, essa raiz. Vocês imaginam, meus irmãos, que estão aqui me escutando e outros que me veem, a maravilha, o espetáculo que era esse cristianismo nascente. Jesus colocando e dando força para todos eles. E eles se colocando à frente da batalha e dizendo: nós vamos vencer, Acreditando no Cristo e tocando em frente todas aquelas ideias, tudo aquilo que eles aprendiam. A história da igreja cristã nos primitivos séculos está cheia de heroísmos santificantes e de redentoras abnegações. Vocês imaginam só quantos não se sacrificaram pelo cristianismo nascente, por aquele cristianismo que estava ali, Começando aos poucos, se enraizando, sendo plantado na mente daquelas criaturas que não conheciam nada a não ser os deuses que habitavam as casas dos romanos, naquela época.
gestos de beleza moral dignos de monumentos imperecíveis. Imaginem só a força daqueles homens, a força moral, o desprendimento. Eu vou dar a minha vida, eu vou dar o meu sangue pelo Cristo, por esse cristianismo, por essa força que está nascendo pelo reino dos céus. Foi assim que, contando com o apoio das autoridades da filosofia em voga na época, os seguidores do Cristo sentiram forte amparo na voz esclarecida de Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes e outras sumidades do tempo. Sumidades do tempo. Olha só, Emmanuel nos coloca aqui nesse texto incrível, nesse texto fantástico, o começo do cristianismo, as origens dele. As pessoas que estavam lá envolvidas, como as que ele acabou de falar, eram homens extremamente inteligentes, mas espíritos que estavam preparados nos locais corretos para ajudar esses cristãos que precisavam, não é, deste apoio. A conversão de Saulo de Tarso, cidadão romano, também influiu poderosamente, olha só, influiu poderosamente na difusão do novo ideal. E todo o sangue dos mártires da fé transformou-se em sementeira bendita de crença e de esperança consoladora. Aqueles mártires, aqueles homens corajosos que entravam nas arenas romanas com as mulheres, com filhos, enfrentando aquelas feras, cantando, felizes por estarem participando da causa do Cristo. É um exemplo para nós que estamos aqui em pleno nos séculos de vantagens, nos séculos da tecnologia, com toda essa tranquilidade espiritual que nós temos aqui no nosso país, no Brasil, para podermos exercer a fé espírita. Podemos e devemos estar num estado de felicidade muito grande neste momento por absorver todos esses ensinamentos que estão vindo para nós. Nos primitivos movimentos de propaganda da nova fé, não possuíam nenhuma supremacia aquelas pessoas, não tinham onde colocar, diríamos assim, nenhum tipo de facilidades, as facilidades não tinham como se colocarem acima de ninguém, porque os cidadãos romanos eram os cidadãos romanos e os povos os quais Jesus representavam eram os escravos, eram aqueles que eram humilhados, eram os que tinham sido dominados pelo Império Romano. O tóxico do intelectualismo. Emmanuel nos diz que, nos tempos modernos, voltando para cá, nesses tempos agora, mentalidades existem que tentam, pelo desaparecimento das noções religiosas do coração dos homens, saturados das maneiras impressionantemente científicas, com que são tratados este século, todas as coisas desses séculos, e trabalhadas por ideias excêntricas nos seus labores intelectuais, essas pessoas vão colher o fruto amargo, esses que estão ou que querem impedir esse desenvolvimento da religião. E nós sabemos que isso existe, que tem muitos que querem impedir, o desenvolvimento da religião, o desenvolvimento do cristianismo, o desenvolvimento do Cristo, nas escolas, inclusive. Hoje uma criança, quando você conversa com ela sobre o cristianismo ou mesmo sobre Jesus, ela pouco sabe, porque se não for dentro de casa orientada, os pais orientarem, ela não vai conseguir conversar sobre nem quem foi Jesus. Essa é uma realidade que nós temos que enfrentar e modificar, não é verdade?
Pede-se uma educação sem Deus, estes que não querem a religião, o aniquilamento da fé, o afastamento das esperanças numa outra vida, a morte da crença nos poderes de uma providência estranha aos homens. Essa tarefa é inútil, não vão conseguir. Por quê? Os que se abalançam a sugerir semelhantes empresas, diz Emmanuel, podem ser dignos de respeito e admiração aqui neste planeta, quando se destacam por seus méritos científicos, mas assemelham-se simplesmente a alguém que tivesse a fortuna de obter um oásis entre imensos desertos. É uma vantagem passageira, é um brilho fugaz, é uma estrela que brilha e que se apaga imediatamente. Aqueles que desejam ir contra a religião, aqueles que vão contra o cristianismo, aqueles que estão contra Jesus, aqueles que não acreditam em Deus, não vão a lugar nenhum. Por quê? Porque a realidade nós sabemos que é uma realidade completamente diferente. Confortados e satisfeitos na sua felicidade ocasional, e é uma felicidade ocasional, não vêm as caravanas inumeráveis de infelizes cheias de sede e fome, transitando sobre as areias ardentes, aquela fome de saber, aquela fome da luz, aquela fome de Jesus, aquela fome do cristianismo, da religião, de saber quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Nós não podemos ignorar, nós, espíritas, não podemos ignorar as dificuldades que estão a cada dia mais aos nossos olhos, saltam ainda mais aos nossos olhos, de pessoas que desejam, que necessitam saber do Cristo, que necessitam saber o que é o cristianismo. Nós temos esse compromisso de, na transição do nosso planeta, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, acompanhar com cuidado este trabalho, nos colocando à vontade dentro da nossa doutrina espírita para trabalharmos juntos, unidos, sem divisões, sem complicações, com um único pensamento no ideal de levar a doutrina espírita adiante cada vez mais. Queridos amigos, Rádio Espaço Espírita, Voz Espírita com Alberto Sami, muito obrigado a todos.